Olá pessoal, como é que tá? Tudo bem? Mais uma aulinha nossa. Vamos lá, agora nós vamos estudar mais particularmente substância homogênea e heterogênea. Nas aulas anteriores nós estudamos o quê? Substância simples, substância composta, né? Substância simples, formada só do mesmo elemento, por exemplo, gás, oxigênio, que é o O2, só tem oxigênio, O2, O mais O. Substância composta, H2O, que é a água, tem hidrogênio mais água, H2O, não é só mais oxigênio, então já é composto, tá? Agora, se eu tiver, por exemplo, uma mistura, eu já vou pegar o que? A água com oxigênio e já vou misturar. Aí já então, já é uma mistura, né? Tá bom? Não tem sentido eu falar, por exemplo, mistura se eu tiver só água ou só oxigênio. Não é uma mistura, né? Agora, se eu pegar a água e misturar com o gás oxigênio, eu vou ter uma mistura, né? Mas existem misturas que são homogêneas e heterogêneas. Ou seja, eu posso misturar, né, basicamente, todas as substâncias que tiver no universo eu posso misturar, né? Isso não quer dizer, então, que elas vão se juntar. Aí essa que é a questão. Por isso que existe a divisão entre mistura homogênea e mistura heterogênea. Porque numa mistura, pode ser que essas substâncias que eu misturei vão se unir, né? E pode ser que não. Quando elas se unem, se misturam, é uma mistura verdadeira, né? A substância é uma mistura homogênea, tá? Mas quando eu misturo uma substância com outra, mas elas não se juntam, elas estão ali, no mesmo recipiente, mas elas não se juntam, certo? Isso é uma questão de polaridade, positivo, negativo. Nós não vamos entrar nesse assunto agora. Mas nós já podemos falar do que é. Você vai poder, depois dessa aula, diferenciar entre o que é homogêneo e heterogêneo. E eu vou fazer uma experiência aqui agora para vocês verem, né, como que seria essa substância. Eu vou pegar, né, nesse tubo aqui, tá? Eu vou pegar aqui tem óleo de cozinha, óleo de soja. Você pode fazer essa experiência em casa, tá? Então, nesse tubo aqui eu tenho óleo. E nesse outro vasilhame aqui, eu tenho água. Eu só coloquei uma tinta preta, tá? Para você diferenciar uma cor de outra. Tá bom, gente? Agora eu vou colocar, então, a substância preta. Vou misturar essa substância. No final da aula, nós vamos ver o que vai acontecer. Agora eu tenho outro tubo aqui. Esse tubo aqui, gente, eu coloquei shampoo, tá? Poderia ser álcool, como exemplo. E vou misturar a mesma água colorida aqui. E vamos ver o que acontece. Vou misturar. E no final a gente vai ver o efeito. Finalzinho da aula, a gente volta para mostrar. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês a teoria disso daí, tá bom? Então vamos lá? Mistura homogênea e heterogênea. Então vamos lá. Ciências, biologia. Material homogêneo ou heterogêneo. Aqui eu mudei um pouquinho, né? Em vez de falar mistura homogênea, eu coloquei material homogêneo, que é um material, né? Igual nós misturamos ali óleo com água colorida. Vamos ver então, tá? Então, aula 3.1. Substância homogênea.
né? Ou uma mistura homogênea. Exemplo, água mais álcool, óleo de soja mais óleo de oliva. Tá, pessoal? Substância homogênea. Foi a experiência que eu fiz aqui. Eu misturei água, o álcool, água e shampoo, né? Vamos ver o que vai acontecer? Provavelmente, então, vão se misturar. Substância heterogênea ou mistura heterogênea. Exemplo, água mais óleo, que é a experiência que nós acabamos de fazer aqui. Areia mais água. Água mais isopor. Café e leite. Esses são exemplos de substâncias heterogêneas, ou seja, que não se misturam, tá bom? Vamos ver o finalzinho lá do nosso experimento, vamos ver o que aconteceu. Ó, o que vocês observam? O óleo que estava no tubo sozinho, quando eu misturei água colorida, ó, inclusive a água colorida já foi lá para baixo, não é? Volta o vídeo lá no começo e você vai ver que esse óleo aqui estava sozinho aqui embaixo. E eu joguei a água colorida, olha para onde foi a água. Isso aqui a gente já pode até falar, dar um spoiler para vocês, a questão de densidade, né? O mais pesado fica no fundo e o mais leve, ou menos denso, fica em cima, né? Isso aqui é matéria lá daquela primeira aulinha que nós estudamos características, né, e qualidades das substâncias. Então, tem substância que é mais leve do que a outra. E quando eu misturo, ou tento misturar, formam o quê? Duas fases, né? Então, quando eu pego e misturo óleo com água, eles não se misturam. Isso é o quê? Exemplo de substância heterogênea, né? Água e óleo. É o exemplo mais básico e clássico para a gente estudar. Tá? E depois que eu faço essa mistura, vocês vão ver que vai formar duas fases. O que é essa história de duas fases? É quando não se mistura, uma substância não se mistura na outra, e eu vejo a diferença aqui. Então, formou duas fases. A fase do óleo e a fase da água colorida, né? Então, isso eu chamo de fase, né? Tá? Fase. Poderia ter 3 fases aqui, depende de quantas substâncias eu misturar aqui. Se elas forem heterogêneas, vocês vão ver um montão de fases. Aqui, no caso, tem 2 fases. A fase do óleo e a fase da água colorida. Ou seja, numa mistura heterogênea vai formar mais de uma fase. E você vê as fases, ou seja, as partes que não se misturaram é chamadas de fase. Tá? Fase do óleo, fase 1, fase 2, tanto faz. Tudo bem? Tá aí. Vamos ver então a outra experiência, ó. Tá? Eu misturei aqui shampoo e água colorida, tá? Ó, vocês podem ver que ficou tudo de uma cor só, ficou um azul mais escuro, né? Era um azul claro, com a água preta, tá? Ficou um pouquinho, né? Ficou um pouquinho mais escuro. Se misturou totalmente. Isso daqui é uma mistura homogênea, porque misturou, homogêneo, né? Isso significa homogêneo. E formou uma fase só, né? Mistura homogênica tem uma fase só, porque você está vendo aqui divisão de água com shampoo? Não, se misturou totalmente, né? Então isso é característica de mistura, definição de mistura homogênea, tá? Ou uma substância homogênea, ou material homogêneo. Agora, no caso aqui, eu não vejo fases, né? Eu vejo só uma fase. Ao contrário aqui, eu tenho o quê? 2 fases. Na mistura heterogênea, é sempre 2 fases ou mais. E na mistura homogênea, uma fase só. Tá bom, pessoal? Então,
encerramos essa aula aqui, tá? Estudem. Até a próxima aula, gente.